O segredo da mudança de estilo de vida está em compreender o comportamento. Nós sempre falamos aqui na MEV Brasil que a ciência da mudança é o segredo de tudo. E hoje nós vamos trazer um caso muito interessante aqui. Não um caso de um paciente, mas o caso de uma empresa. Uma empresa que foi construída em torno da ciência do comportamento e de como ela pode ajudar a fazer mudanças de estilo de vida. E melhor ainda, em grande escala. É possível escalar, é possível atingir muitas pessoas com mudanças de estilo de vida? Uma dúvida que sempre você que estuda o MEVREC, está na MEV Brasil, se faz, né? E hoje nós vamos trazer um case aqui de sucesso, um exemplo nisso. Nós vamos falar hoje sobre a LIT. Estamos aqui e vamos conversar com a responsável pela direção médica e a rede de comportamento. Vamos lá, hackear a LIT na medicina do estilo de vida. Joia, nós sempre conversamos aqui no MevRec, né, gente, que o segredo todo é comportamento. E os alunos perguntam, né, como é que eu posso fazer isso? É só no consultório, demora muito, gasta muitas horas conversando com o paciente, e eu sempre fico respondendo, não, dá para fazer isso de outras formas, dá para usar tecnologia, dá para escalar, e cito o exemplo de uma empresa. E hoje a gente resolveu trazer, né, parte da equipe aqui dessa empresa para mostrar para vocês um caso de sucesso nisso. Nós vamos conversar com a equipe da LIT. Estou aqui com a Débora Terribli, que é responsável pela equipe médica, e a Flora Finamor, que é a rede de comportamento. Sejam bem-vindas ao MevRec, né, é um prazer, agradeço novamente a vocês por terem aceito gravar esse episódio com a gente. E estamos aí, queremos conhecer como a LIT funciona e como que vocês aplicam mudanças de comportamento para fazer mudanças de estilo de vida. Muito Débora, obrigada, Aloysio. O prazer é Flora. nosso. Obrigada aí Isso pelo aí. convite, vai ser um prazer conversar com você. Joia. Gente, explica pra gente o que é a LIT e quanto tempo ela existe. Bom, a LIT é uma health tech, né? Nós somos uma empresa de tecnologia. A LIT existe há cerca de 2 anos. A gente iniciou aí a nossa primeira atividade, né? Nosso primeiro MVP ali por volta de setembro, outubro de 2021. A gente iniciou a nossa operação, né, de uma forma mais estruturada em janeiro de 2022, quando a gente conseguiu aporte de investidores. Então, hoje a gente está aí quase com 2 anos de formação. A LIT surgiu de uma experiência real, então, ela surgiu de uma relação médico-paciente. Então, um dos nossos founders, o Edu, o Dr. Eduardo Howen, ele tem um instituto aqui em São Paulo, né, Instituto Howen, e lá ele já exercia né, a nutrologia, a medicina do esporte, a medicina do estilo de vida há muitos anos, tinha mais de 25 mil atendimentos ao longo desse tempo, e sempre focando né, nesse processo de reeducação alimentar e mudança de hábitos e etc. E em determinado momento apareceu para ele o Fernando, né, o nosso outro founder, que era um executivo da RAP naquele momento, e ele se queixava justamente de uma baixa de produtividade, queda de energia, e ele achava que ali ele precisava tomar ali algum suplemento, alguma medicação, enfim, para tentar trazer. As pessoas sempre fazem isso, Querem né? uma Tem essa fórmula ideia de que mágica, a né? solução é um comprimido, alguma coisa, e ela está em outro lugar, né? Exatamente. E ele havia procurado outros médicos que haviam prescrito essas coisas, e ele tomava centenas de pílulas por dia e não via aquele resultado que ele esperava, até que alguém falou, não, peraí, vai lá no Dr. Eduardo que ele vai dar uma outra abordagem. E quando ele chegou lá, o Edu realmente fez né, todo esse diagnóstico de que a questão toda era o estilo de vida dele. Então ele era uma pessoa O Eduardo é MEV raiz e não sabe, ó. totalmente, a pessoa que realmente é muito vanguardista nessa área, né, de focar totalmente nos hábitos e no estilo de vida e não numa prescrição, enfim. E ali eles começaram esse processo de, olha, você precisa começar a fazer uma atividade física, você precisa cuidar do seu sono, você precisa aprender a comer, você precisa parar de beber, enfim, começou a abordar todos esses pontos.
O Fernando descobriu ali que ele tinha um problema de peso, ele não imaginava ele ter 1,90 m, então meio que disfarçava ali aquele excesso de peso. O Eduardo falou para ele, olha, você precisa perder mais de 20 quilos. E ele falou, não é possível. Eu falei, sim, você vai perder, você vai aprender a comer aqui com a gente e você vai ver que é possível você chegar num peso bacana. E ali ele passou por toda essa jornada e percebeu realmente o impacto que aquilo trouxe, né, na saúde, na qualidade de vida e até na produtividade, né, que para um executivo acaba sendo até, né, uma pessoa jovem acaba sendo aquilo que primeiramente aparece ali, né, como resultado efetivo. E ele falou, poxa, Edu, isso aqui é legal, isso aqui é bacana, o que você faz é sensacional, mas assim, né, a jornada é complicada, eu tenho que vir aqui no consultório, eu tenho que vir me pesar, poxa, cheia de fricção. Será que não tem um jeito de a gente fazer isso, né, de uma maneira mais sem fricção, enfim, né, mais fácil, mais acessível? E, ao mesmo tempo, o Edu sempre comentava com o Fernando que uma das dores dele é que entravam ali, ele atendia 10 pacientes, 12 pacientes por dia, mas era enxugar gelo, né? Ele via, falava, poxa, eu me sinto mal, né? A estatística de obesidade cada vez aumenta mais, as pessoas vêm me pior, e eu tô aqui, né, no meu consultório, eu atendo 10, 12 pessoas, enfim, mas existe tanta coisa. O impacto, né? Uma pessoa com conhecimento, com que a experiência fez ele acumular um conhecimento que é raro, né? E isso faz com que esse conhecimento seja caro e pouco acessível, né? Acaba que muito pouca gente tem acesso a isso. E com um desafio de saúde imenso, né? Pela frente aí, que é essa pandemia de obesidade, né? Exatamente. E aí dá para perceber, né? Já sinto aqui, né? Como é que é esse encontro, né? Entre uma pessoa que tem essa missão, tem esse conhecimento e alguém que tem um olhar empreendedor, né? Exatamente. Então, essa foi a união perfeita, né? Porque a gente tem justamente essa liderança de alguém que tem a experiência clínica mesmo e que não abre mão disso em nenhum momento, com essa parte, né, de conhecimento de formação de negócio, empreendedorismo e escala, né? Já que vinha de um ambiente que prezava por isso. Então, a LIT surgiu dessa união. E hoje, como funciona, né, a LIT? Como que é o serviço que ela presta? Só para a gente entender. Objetivo. Sim. Como a gente veio dessa experiência do consultório, o primeiro paciente que a gente pensou que a gente poderia trazer impacto seria aquele paciente que está procurando ali realmente uma perda de peso, uma recomposição corporal, enfim, tem alguma comorbidade que essa mudança de alimentação, enfim, poderia trazer impactos positivos. Então, a gente iniciou ali com atendimento com o médico, com o nutricionista, e a gente sempre entendeu que teria que ter essa parte de mudança de comportamento, porque era isso que o Edu via na prática. Então, o paciente que vinha, que até seguia um plano alimentar, encarava aquilo como uma dieta e não mudava hábito, ele até perdia o peso, mas daqui a 2, 3 meses ele estava com o peso, já tinha voltado tudo, não tinha tido aquele impacto que ele esperava, ao contrário daquele que começava a fazer uma atividade física e realmente cuidava dos outros pilares, tinha um desfecho muito melhor. Então, a gente sempre soube que esse era o ponto-chave que a gente tinha que abordar. E aí a gente começou trazendo essa experiência do consultório através dessa equipe multidisciplinar de atendimento. Então a gente começou como uma clínica, né, basicamente, seria o core nesse momento, mas de forma totalmente online. E então vocês começaram com, vamos dizer assim, um modelo de telemedicina. Exatamente. Mas a gente sabia que tinha que ter como a gente era uma health tech, a gente tinha que ter todo o apoio de tecnologia e a gente tinha que trazer métricas para mensurar justamente a evolução desse paciente, principalmente esse que tinha a questão da perda de peso. Então a gente trouxe o device, né? A gente trouxe a balança, que era uma figura presente no consultório, e a gente experimentou aí mais de 30 balanças para tentar trazer alguma que trouxesse informação de composição corporal para a gente observar a evolução desses pacientes ao longo dessa jornada, né? E aí a gente começou dessa forma e a gente foi expandindo, né, para todos os ambientes, todos os pilares, né, da vida dos pacientes. E aí, com os desfechos desses pacientes, eles começaram a perceber e nós também começamos a perceber que a LIT era muito mais do que uma solução para perda de peso, né? Então, as pessoas mesmo começaram a falar, poxa, mas assim, eu até nem tenho problema de perda de peso, mas eu queria muito passar com um cientista comportamental, porque eu tenho uma relação que não é tão legal com a comida. Poxa, não seria bacana?
eu sei que aí vocês têm médicos do esporte, será que não seria legal? Eu sou atleta, eu gostaria de ser acompanhado por vocês. Então a gente foi abrangendo, né, mais essas pessoas que estão buscando outros pontos de melhoria, de performance e tudo mais. E cada vez mais a gente foi abarcando todos os pilares da medicina do estilo de vida em todos os pacientes. E hoje a gente se define como uma companhia, né, uma health tech que está aqui para ser o copiloto da saúde das pessoas, né, ajudar as pessoas nessa jornada para uma vida mais saudável. Então, hoje vocês não estão resumidos apenas à perda de peso. Não. Exato. A gente abarca Então, várias outras questões, né? Acho que a perda de peso ela é uma consequência quando você coloca essa ótica do estilo de vida. E aí, quando entra, né, o que eu vou dizer aqui que é o precioso da coisa, né, quando entra a ciência do comportamento nesse jogo, né, e como que vocês trouxeram isso, porque vocês têm, né, Flora, vocês têm pessoas formadas em economia comportamental, né, que não é algo que a gente vê aqui no Brasil ainda como muito aplicado à saúde, a gente sabe que fora do Brasil, Inglaterra, Estados Unidos, existem escritórios ou divisões governamentais, né, que são os nudge offices, né, institutos que ajudam a definir políticas públicas, então o uso de técnicas de mudança de comportamento, o uso de economia comportamental para desenhar essas intervenções, ela já é usada há algumas décadas fora do Brasil, mas aqui a gente não tem isso com tanta clareza, tem iniciativas muito pequenas assim, né? E aí vocês trazem isso de forma mais explícita, né? Quando isso entra, como isso funciona e onde isso chega dentro da LIT. Perfeito, Luiz. Eu acho que, antes de tudo, né, dando um passinho para trás, vale a gente entender que muitas vezes tem o ponto de partida é que a gente dá informação para a pessoa, né? Por mais que quando a gente fala de mudança de comportamento, que a gente fala a importância de comportamentos, olha, é importante você fazer atividade física, é importante você comer, que a coisa vai virar realidade se a pessoa assim quiser, né? Se a pessoa assim entender a relevância e colocar a disciplina. E muitas vezes o que a gente vê é que essas intenções elas não se convertem em ações, né? E o médico não tem uma varinha mágica para transformar o comportamento do paciente, nem o próprio paciente tem essa varinha mágica de coisas muitas vezes que ele quer fazer, mas acaba não fazendo. E as ciências comportamentais, ele é esse termo multidisciplinar que estuda justamente todos esses processos de escolha, decisão, mudança de comportamento, formação e quebra de hábitos. Então tem esse campo da literatura que ganhou muita relevância nas últimas décadas. E como você bem falou, né, em aplicações, então você tem esse campo acadêmico e teórico que cresceu muito em forma de aplicação governamental, em projetos, muito vindo desse movimento de escala. Então o grande lance, por exemplo, né, de nudges é que com simples ajustes você tem impactos muito custo-efetivos. Mas e aí como isso conversa com a área da saúde? E aí eu acho que eu particularmente sou economista, então vim desse movimento também do olhar em escala, e aí foi um aprendizado de entender qual que é o trabalho no consultório do 1 a 1 e como a gente une, né, e faz essa intersecção entre esses dois meios. A forma que a gente encontrou de materializar isso aqui na LIT foi através da consulta comportamental, que então é uma consulta após a consulta médica, a pessoa, né, já tem as prescrições, as recomendações que foram pactuadas, e aí a gente tem esse espaço para entender, ok, o que né, do que você se propôs a fazer não está fluindo como você gostaria, olhando muito por uma perspectiva talvez de probabilidade, né, de ambiente, de entender que a gente coloca muita coisa nas costas da força de vontade da disciplina, quando na verdade isso só vai levar a um dado momento e que a gente precisa na verdade olhar para como as decisões automáticas estão direcionadas, porque é isso que faz a gente rodar no dia a dia. E aí, nesse espaço da consulta comportamental, a gente tem, então, profissionais multidisciplinares, então a gente tem psicólogos, mas que não é um espaço de psicoterapia, mas também tem economista, tem educador físico, tem um neurologista, tem uma comunicadora, então acho que, assim, a área formal, né, de formação é diferente, mas todos meio que treinados nessa mesma ótica das ciências do comportamento e da economia comportamental, e aí de uma metodologia própria que a gente desenvolveu aqui ao longo do tempo,
para ir trabalhando isso ao longo das consultas. Então, a gente meio que faz um diagnóstico de qual que é o desafio comportamental a ser trabalhado, precisando muito bem. Vamos supor, eu faço lá o plano, tal, eu sei que eu quero também fazer jantar, mas eu chego em casa cansado do trabalho, eu até queria comer o frango com a salada, mas eu sento no sofá e aí eu falo que se dane e vou só pedir um delivery. Então aí a gente tem um desafio comportamental muito bem específico para ser trabalhado. E aí a gente faz esse diagnóstico. Então, jogando a atenção de coisas que muitas vezes a gente está no automático, mas a gente não para de fato olhar, né? O que está acontecendo ali. Então, vamos entender, mas isso acontece todo dia ou é em algum dia particular da semana? Tem algum padrão? O que você faz? Como que é esse... Tem algum padrão de pensamento que surge nesse momento? O outro jantar, a opção saudável já estava pronta, então entendendo um pouquinho do ambiente, dos incentivos, das relações. Enfim, utilizando muitas vezes alguns arcabouços teóricos de estruturar esse pensamento. Tem o COMBI, que é não sei se... Da Susan Nietzsche, né? A gente brinca aqui que a MF Brasil é a sede do fã-clube brasileiro da Susan Nietzsche. Então temos aí o capítulo São Paulo, o capítulo Nietzsche de apoio deles, porque é um framework muito bom para estruturar. Sim, a taxonomia de técnicas de mudança, ele é a base do nosso curso de mudança de comportamento e saúde, que é o MIT. Perfeito. Então, acho que é bem isso, né? Fazer esse diagnóstico e aí pensar, elaborar junto com o paciente quais são essas estratégias que a gente pode testar, sempre com uma mentalidade de cientista. Porque quando a gente fala da Behavioral Change Taxonomy, tem mais de 40 ferramentas. Né? A gente fez aí um compilado das várias áreas. A antiga estava com 93, saiu uma revisão nova, acho que ela vai passar de 110 agora. Não publicou ainda, mas está em revisão. Exato, então tem muitas ferramentas a serem colocadas. Qual que é melhor para a pessoa naquele desafio? Que é uma coisa que a gente fala muito, a gente sempre insiste, não existe a varinha mágica, né? O problema é que nós somos incompetentes. Em que sentido? No sentido de competência mesmo, conhecimento, atitude e habilidade. A gente tem repertório baixo. Exato. O médico tem 2 repertórios: dar informação e passar medo, né? Que seria a técnica de mudança, que é a antecipação da punição. Né? 2 técnicas que a gente usa basicamente, né, no consultório. E existem as outras 90 e tantas. Né? E eu acho que também tem um aspecto interessante, que é o próprio paciente tem um repertório baixo. Né? Quando ele muda de comportamento, por definição, ele não tem um repertório de estratégias. Então, por definição, uma coisa que a gente precisa construir nesse espaço é justamente qual é o repertório de estratégia para tomada de decisão que ele vai ter num almoço de família, num evento social, num jantar onde ele está cansado. Né? Então ele não muda, não é porque ele não quer, é porque ele não dá conta, né? Ele não tem o repertório, ele não tem as habilidades de conseguir fazer a mudança diante de um desafio desse. Porque muitas vezes ele não passou por isso. E toda coisa, né, nova é mais complexa. E quando a gente olha mesmo nessas micro decisões, que muitas vezes a gente nem percebe que são tomadas ao longo do dia, é aí que está esse lapso. Só que são coisas tão automáticas que a gente não para direcionar a atenção e, de fato, pensar estratégias disso. Então, acho que a consulta comportamental atua muito bem nesse espaço. E um aspecto interessante é que o maior especialista na pessoa é sempre a própria pessoa. Então... Gente do céu, a gente tá numa conversa em casa aqui. Isso que vocês estão falando, a gente fala direto no Brasil. Sim. Então, Vina, a gente vai reconhecer isso tudo. Mas você sabe que isso é muito curioso, porque no começo, né, nas primeiras tentativas, acho que até tinha muito uma coisa assim de falar, putz, tenho todo esse repertório aqui de técnicas, não, mas por que você não tenta isso ou aquilo? E aí tem um movimento natural de reatância, né, da pessoa sentir que teve essa autonomia infligida e não aplicar simplesmente porque não foi ideia dela. Então aí a gente casou um pouquinho essa parte da mudança de comportamento com entrevista motivacional, modelo transteórico de mudança, que são já modelos, né, muito estudados na área da saúde, mas justamente para como a gente envelopa isso
de forma que a gente está direcionando a pessoa a chegar nas próprias conclusões Num, antes de num, propor algo. numa estrutura muito de um coaching de comportamento, né? Num coaching de saúde, no fim, de treinar o paciente a pensar de um jeito diferente, né? A desenvolver habilidades, desenvolver repertório. Coaching aqui no sentido de treinador, né? Que eu tô falando. Exato. A gente tá, assim, se você pegar, né, a definição do coaching em saúde, seria uma subcategoria dentro disso, né? Então, tendo assim Isso. mais uma episteme um pouquinho mais bem definida desse campo da mudança de comportamento, porque acho que o coach não tem assim um modelo, né, uma metodologia única que puxe tanto da economia comportamental, mas que exerce realmente esse papel da gente gerando, co-criando, né, e gerando autonomia para a própria pessoa e ampliando seu repertório e entendendo seus próprios processos de mudança. Isso, muito legal. Assim, então o paciente ele entra e ele passa a ser acompanhado depois nessa consulta comportamental e em seguida ele vai passar por uma jornada de acompanhamento. Como que vocês veem isso da necessidade de ver o paciente repetidamente, né? Como que isso funciona lá na LIT? Com que frequência isso acontece? Como que são esses pontos de contato? A gente tem nessa equipe multidisciplinar, então tem médico, nutricionista, cientista comportamental, em alguns casos até tem psicólogo e educador físico. E acho que um grande diferencial é justamente esse contato frequente, e não só uma consulta e um retorno, mas acho que até do ponto de vista do próprio paciente, dele ter a segurança de que a gente está junto com ele nesse processo, né? E não é uma coisa que depois dos 40 minutos de consulta, boa sorte. Então, acho que além das consultas frequentes, e aí a consulta médica, em geral, é passada mensalmente, né? A médica e a nutricional, mas daí a comportamental, a gente pactua a frequência com a própria necessidade da pessoa, e isso varia muito. Tem, por exemplo, momentos de mudança. Acabei de mudar de casa. Talvez você precise de mais, Um né, momento de estresse, conversas. é, Exata. Do que um momento onde está tudo fluindo, tudo normal, e aí a gente se passa mais. Então isso vai meio sendo a dedo. Mas além disso, a gente tem o acompanhamento pelo WhatsApp. E eu acho que isso traz uma proximidade maior no próprio dia a dia, e é interessante ver que a abordagem, ela não está só reclusa ao momento da consulta, mas que ela tem essa continuidade assíncrona. Então, da gente fazer, tipo, um follow-up uma semana depois. E aí, fulano, como tá aquele ponto que a gente discutiu? E a pessoa dá esse retorno e fala, putz, não funcionou isso. Ah, então vamos ajustar. E aí eu acho que isso seria um grande diferencial da LIT, no sentido que como a gente utiliza, né, as tecnologias disponíveis altamente, e aí não há nenhuma tecnologia de outro mundo, a gente não está falando aqui de uma inteligência artificial, né, ou de um super aplicativo, do WhatsApp, que está na palma da mão de todo mundo, muitas horas por dia, para melhorar um atendimento pessoal, né, um atendimento no consultório, e aí não ver essa tecnologia como algo que piora Nos e tentamos afasta, né? equiparar, mas sim que traz mais proximidade. Eu acho que isso é um paradoxo que se quebra que é muito bacana, muito interessante. A gente foca muito nessa questão da formação do vínculo, né? Porque, que nem a Flora, ela tá ali dentro da equipe de ciências do comportamento, mas a gente acredita muito nesse conhecimento comum, né? Então, embora ela traga todas essas informações dentro da consulta comportamental, todo o time, ele tá alinhado com isso. Então, muitas vezes, por exemplo, o paciente, ele vai criar um vínculo muito melhor com o médico, né? Às vezes um paciente, por exemplo, que tem uma obesidade grave, que precisa tomar medicação, e aí precisa de um controle mais frequente, o médico, ele também está capacitado trazer, né, alguns desses insights, essas informações, enfim, ter esse conhecimento para que esse vínculo gere mais resultado, usando como base aí todo esse conhecimento que a gente adquiriu, assim como a nutricionista também. E a tecnologia que a gente usa, como a Flora falou, a gente não quer trazer essa tecnologia para o contato com o paciente direto, sabe? A gente tem muito esse cuidado de trazer a tecnologia como estrutura para que os profissionais tenham a sua melhor performance, se dediquem realmente a focar na dor do paciente e consigam trazer esse desfecho sem deixar o vínculo para trás, né? Então, a nossa parte de tecnologia, ela foca muito nisso, em tornar o trabalho do profissional mais fácil,
trazer informações confiáveis para o paciente para que justamente a interação seja mais efetiva. Então, é assim que a gente trabalha aqui dentro da LIT, né? Não que a gente não vá usar um dia uma inteligência artificial, mas sempre tentando trazer ali, né, como uma base, né, e não como o fim. Né? Sim, o quanto de tecnologia é suficiente para o trabalho, né? E não que ela ocupe o centro e complique a coisa, né? Mas o suficiente para que a mudança aconteça. Sim, eu acho que um grande diferencial aqui é que são muitas óticas pensando juntas, né? Então, no próprio, quando você olha, vai a literatura da economia comportamental em saúde, não tem muito esse casamento super próximo com a própria área da saúde, né? Com o conhecimento médico. E isso é muito rico, porque um cientista comportamental por si só ia falar, coma frutas, legumes e verduras. E aí você perde também acho que esse direcionamento muito claro e muito específico que gera o resultado, e que o resultado, né, é um motivador por si só quando você vai entender o processo de mudança. Então, ter essa conexão e aí entender o que cada pessoa precisa a cada momento é super importante. E aí você pode olhar para a tecnologia como um quarto integrante nesse sistema, no sentido que os profissionais de saúde são humanos e estão sujeitos aos próprios vieses de julgamento, né, e de percepção que os pacientes também estão. Então, por exemplo, é muito difícil para um profissional de saúde, talvez, detectar o padrão de comportamento ao longo do tempo de um cliente, que é coisa que uma tecnologia consegue fazer com muita precisão e dar esse input para aí a gente conseguir ser mais assertivo. Então, tem um complemento aí de aumentar as nossas próprias capacidades de atendimento, e aí não perdendo o lado humanizado, com essa conexão com a tecnologia, que é acho que, né, o grande pulo do gato para a gente melhorar cada vez mais esses desfechos clínicos. E esse uso de tecnologia hoje, nessa jornada, ele acontece em que momentos? Você falou do uso do WhatsApp, né, que é uma ferramenta que está aí dia a dia, muito simples de usar, né, e que às vezes é muito subaproveitada, né, na saúde. Mas onde mais? Tem a balança, tem aplicativo, onde a tecnologia entra e por que foi escolhido nesses pontos? A balança é o nosso device aí, né, que nos conecta com o paciente. Então, vindo aí dessa história que eu contei, né, de a gente ali estar trabalhando com perda de peso e composição corporal. E a gente, quando a gente faz esse diagnóstico do paciente, mesmo aqueles que às vezes querem só, né, melhorar a relação com a alimentação e tudo mais, eles conseguem ter ali alguma coisa objetiva para eles olharem, né? Então, poxa, minha massa muscular pode melhorar, pode ser um objetivo que eu posso estar percebendo, né? Meu percentual de gordura talvez seja mais interessante estar um pouco menor, poxa, é um objetivo a mais que eu estou perseguindo, e aí a gente vai trabalhando dentro disso na balança. Além disso, a balança, como a gente orienta a pesagem diária, é uma forma de conexão, é uma forma até de a gente medir o engajamento dessa pessoa. Então, a gente usa isso, né, frequência de pesagem, como forma de entender o quanto o paciente está se conectando com a gente. E nisso a tecnologia ajuda muito a gente, né, de a gente conseguir discernir qual o paciente que realmente está ali, né, engajado no processo, e qual aquele que, por exemplo, se pesava todo dia e de repente parou de se pesar. O que aconteceu com esse paciente? A gente vai ativamente buscar esse paciente. Não, tudo bem. Apareceu uma viagem aqui em cima da hora e eu estou uma semana sem me pesar porque eu estou viajando. Perfeito, ok. Está precisando de alguma ajuda aí na viagem? Está precisando de alguma orientação específica? Não, está tudo tranquilo. Ou então, não, poxa, vocês têm alguma coisa específica sobre esse lugar que eu estou? A gente pode encaminhar alguma coisa para eles nesse sentido. Ou então, não, realmente estou numa fase difícil, estou num momento complicado. E aí a gente vai ativar justamente, né, as nossas estratégias, quem vai ser o profissional que vai, justamente, qual é o profissional que criou mais vínculo com esse paciente, que vai chamar ele para um papo. A gente vai fazer toda essa interação por WhatsApp mesmo, né, já que o paciente não está afim de, por exemplo, marcar uma consulta. Então, a tecnologia, ela traz essas informações para a gente vai coletando cada vez mais dados. E também essa questão de pesquisa, né? Então, a gente vai trazendo isso também para uma análise de pesquisa para entender quais são os fatores que predizem engajamento, né? Por que essa pessoa está engajando mais do que a outra? Traz uma inteligência para vocês. Exatamente, uma Exato. inteligência de negócio, né? Então, será que o paciente que está tendo mais desfecho, quais tipos de desfecho fazem o paciente engajar mais? Será que necessariamente o paciente precisa perder muito peso para ele estar engajado? Será que necessariamente o paciente precisou ter aumentado muito a frequência de atividade física para ele estar engajado? Será que se a gente
focasse nesse pilar, por exemplo, no pilar do sono, melhorar o sono dessas pessoas, elas estariam mais engajadas, enfim, qual que vai ser o ponto, né, dentre os nossos pilares, que a gente vai conseguir se conectar melhor com esse paciente. Acho que vale complementar, Debs, que a balança, ela é... De nada adianta a gente ter nessa coleta de dados sem usar estes dados. Então, a balança ela é automaticamente integrada em todos os nossos sistemas. Tem um aplicativo próprio, né, o aplicativo da LIT, onde o cliente consegue ver a sua evolução. E aí, acho que a gente também tem todo um time de produto, de design, de tecnologia, para entender qual é a melhor forma de passar esse dado do ponto de vista de motivar a pessoa pelo próprio processo, né? Não é o número por si só, mas como que a gente traz, por exemplo, essa percepção de evolução, como a gente entende qual é a meta e qual é o objetivo que a pessoa tem, como a gente mescla os diferentes times. Então, que tem essa parte do desfecho por si, mas também tem um web tracker. Então, ter esse pilar do automonitoramento, que inclusive é um dos determinantes da literatura da manutenção do peso ao longo prazo, que a gente vê muito fortemente por meio da balança, mas também perguntando sobre os outros hábitos de estilo de vida. Então, hoje a pessoa tem a possibilidade de preencher sobre alimentação, atividade física e sono, e aí isso alimenta os painéis internos, né, do time de saúde, para anotar que, putz, esteve aqui, você tá meio que estagnado no peso, e vimos que você deu nota 2 na alimentação por vários dias na sequência. O que aconteceu, né? Tá precisando de algo? E aí conecta com essa ronda proativa. E aí acho que além desses recursos no aplicativo, a gente tem um constante desenvolvimento de outras coisas, né? Outras features. Então, como trazer talvez esse conteúdo mais de informação e mesmo de criação de competências, de criação de habilidades para uma forma divertida, lúdica, dinâmica, fácil, acessível, usando esse próprio recurso do app. Então, a tecnologia ajuda a equipe a poder ver, né, poder enxergar dizer assim, um dashboard de como o conjunto dos pacientes está caminhando e poder fazer intervenções ativas. Isso, a gente tem até um mecanismo mesmo interno, Sim. né, que são esse monitoramento. Então, os profissionais, eles têm ali, a gente até, a Flora comentou, tem rondas, né, em que a gente vai justamente assincronamente avaliar esses pacientes, ver como eles estão evoluindo, para não ser justamente só o momento da consulta, né, essa medicina longitudinal e não episódica. Então, a gente vai vendo ali e vai justamente entendendo esses fatores preditivos até de evolução. Né? Então, a gente entende, por exemplo, voltando à pesagem, se o paciente parou de se pesar, é um sinal de alerta, e a gente talvez consiga captar esse paciente de novo, reengajar esse paciente de novo antes que ele se perca, né? Um paciente que, por exemplo, passou por um processo de perda de peso e começa a evoluir com reganho de peso, eu posso ativamente procurá-lo e ver o que está acontecendo ali e tomar uma postura ativa. Então, essa tecnologia, ela nos ajuda muito nesse manejo assíncrono, né? E até em termos de a gente pensar em economia, em saúde, né? É uma coisa super importante você tirar às vezes muito da frequência de consultas, que às vezes é um valor muito caro quando a gente pensa em escala, né? Para o sistema público mesmo, para o sistema privado, pensar, né, naquele momento da consulta, o quanto de informação você pode tirar, né, de fora da consulta, né, ao longo do tempo, e que o profissional pode manejar, né? E ali numa hora em que o profissional poderia estar atendendo só um paciente, ele está ali manejando, né, vendo, observando a evolução ali de 10 pacientes, enfim. Então, a gente trabalha entendendo as tendências, né? O que leva aprendizado não só para a empresa em si, mas também para o paciente, porque ele também vai adquirindo aprendizado de que ele tem. É porque a gente às vezes não tem essa consciência, né, Flora? Isso que você falou é bem real mesmo. Nós não monitoramos o nosso próprio comportamento e nós não sabemos que existem sinais de recaída, sinais que antecedem, né, e a compreensão disso é uma informação essencial para a prevenção de recaída. Sim. Né, isso em vários cenários. Muitas vezes, por exemplo, na própria consulta comportamental, várias vezes a pessoa fala do delivery à noite, né? Ai, não, mas foi só dessa vez, foi só essa pizza nessa sexta-feira, porque é sexta-feira. E aí você fala, e como que foi sexta passada? Ah, eu acho que também.
E na sexta anterior também. Já Também. teve até gente que a gente abriu junto o app e foi vendo. E aí, quando, né, tem esse espaço para parar para pensar e analisar, você adota esse padrão. Mas com a tecnologia, você consegue também ter essa detecção de padrão de uma forma automática, sem precisar necessariamente do momento da consulta. Então a pessoa ir marcando, ó, já tem aqui, vamos trabalhar isso, né? Ou mandar o recado. Então eu acho que é, que assim, né, tecnologia é um termo amplo, mas hoje a gente tem como uma forma de garantir acompanhamento, né, de precisão, cortando a ociosidade de custos, sejam custos mais óbvios de deslocamento até uma clínica, de custo de clínica, então permite que tudo isso seja feito à distância, aumentando ainda o contato e não em detrimento de uma qualidade. Segundo ponto, interface com o próprio cliente, então de ter recursos para ele fazer o próprio automonitoramento, de se conhecer melhor, de entender e mesmo aprender de forma assíncrona. O terceiro ponto, de aumentar a capacidade de uma equipe de saúde de fazer a gerência de uma cartela com a mesma qualidade e, inclusive, melhorar a conduta clínica, porque você consegue perceber padrões sem contar com o autorreporte, que é uma grande limitação muitas vezes, né? Ah, me conta aqui que você comeu ontem, provavelmente está com uma série de falácias. E um quinto ponto da gente utilizar toda essa estrutura para aumentar, para produzir conhecimento. Então, a gente tem uma frente de pesquisa mesmo, né, de análises com pesquisadores, para justamente, dado que a gente tem um grande diferencial de coleta, de captura de dados, pensando em escala, então, com uma população muito maior do que só um consultório, né, que teria 200 pacientes, como a gente também olha de uma forma mais ampla, populacional, para Grandes dados, aumentar né? o conhecimento gerado. Então, acho que entrariam nessas 5 vertentes. Legal. A gente estava conversando um pouquinho antes de gravar, né? Estava conversando aqui com a Débora e tem um aspecto que eu acho legal a gente conversar. Você falou, né, Flora, desse encontro, né? De como é rico. E eu gosto sempre de dizer, quanto mais complexidade você traz para a mesa, mais pontos que você pode provocar a mudança aparecem. Então eu gosto de brincar, complica que facilita. Né? Então, eu vejo a complexidade da coisa, mais pontos de contato para eu poder gerar essa mudança. Então essa é a riqueza, né, de trazer as ciências do comportamento para cá. Mas nós, e aí, Débora, a pergunta é, né, aquilo que a gente estava conversando, nós profissionais de saúde, principalmente o médico, nós não aprendemos isso. Como é que é trazer isso, né, quando você traz um médico para a equipe e ele vai entrar em contato com esse outro mundo, que é outro mundo, né? A gente que ensina aqui vê o tamanho da crise que se cria na cabeça do médico quando a gente começa a conversar sobre modelos teóricos, né, moderadores, moduladores de comportamento, isso tudo é um outro mundo e gera uma crise. Como que é isso? Como o profissional de saúde recebe, o médico principalmente? Bom, acho que toda formação de empresa, né, a gente tem que ter ali os valores de cultura muito bem alinhados. Então, na Elite, a gente trabalha muito com esses pontos de cultura, né? Então, a gente sempre, quando vai contratar um profissional, ele primeiro tem que passar por essa parte justamente de ver O fit se ele está cultural. alinhado, o fit cultural, se ele está alinhado com aquilo. Então, o médico não está acostumado, geralmente ele não passa por isso, né? Então, todo o nosso processo seletivo, o nosso processo de treinamento para o médico é uma grande surpresa, porque ele vai ter que passar por essa fase, a gente acompanha esse profissional, ele em atendimento, então a gente faz como se fossem consultas testes, ele passa por inúmeras consultas testes ali para a gente ver qual o padrão de atendimento dele, ver o que está alinhado com a gente, o que não está. Ele passa por uma parte de treinamento teórico e treinamento prático, então a gente tem ali em torno de 20 a 30 horas de treinamento em que o profissional ele fica ciente do nosso protocolo, ele conhece as outras áreas de atuação e a gente vai trabalhando ponto a ponto com ele até que a gente consiga falar, não, esse profissional está alinhado aí com as nossas diretrizes, enfim, ele entendeu aonde a gente quer chegar. E ao longo do tempo ele vai passando por uma série de processos de auditoria, revisão, a gente tem as nossas reuniões internas em que a gente traz todo o time para discutir, então a gente tem um modelo de reunião que é justamente de discussão de caso em pequenos grupos, né, que a gente traz ali um caso
e os profissionais em si, eles vão discutindo. A gente fica conectado o tempo todo, então a gente tem links de conexão em que os profissionais podem entrar e interagirem, a gente tem fóruns de discussões dos grupos. Então, a gente, com essa experiência real, o profissional vai aprendendo, né? Porque não adianta só dar uma aula, às vezes dar um curso, enfim. Naquele momento, ele passa por aquele treinamento inicial, mas ao longo do tempo em que ele está aqui com a gente, ele vai aprendendo. Como a gente estava comentando, né, muitas vezes os profissionais eles não vêm com essa visão tão clara assim da mudança de estilo de vida, porque a gente foi criado dessa forma, né, a gente foi educado dessa forma, que a gente simplesmente tem que fazer um diagnóstico e prescrever um tratamento. E é legal ver justamente esse florescer dos médicos, né, essa percepção de que quando realmente eles conseguem criar esse vínculo e trazer essa visão de mudança de comportamento, o quanto o desfecho é positivo, o quanto eles conseguem realmente se sentirem mais realizados ali dentro da atuação deles, né? Porque nada mais frustrante para um profissional do que tentar e não conseguir, né? A mudança para o paciente. Bem. Então, o que eu percebo é que quando o profissional entra aqui na LIT, muitos profissionais entram já com essa expectativa desse acompanhamento multidisciplinar, eles querem ter esse contato, eles veem a LIT como um lugar onde eles podem ter esse acesso, e eles vêm sedentos por essa informação. Então, é bem gratificante ver isso, o quanto a gente tem conseguido trazer profissionais com esse perfil e o quanto eles têm se desenvolvido e indicando outros profissionais para virem trabalhar com a gente, que é mais um sinal de que realmente a gente está fazendo um trabalho legal de divulgar entre os profissionais também. Eu acho que tem um ponto interessante também de complementar, que a gente falou muito da tecnologia antes. E a tecnologia é a parte fácil no sentido de gerenciar a escala, né? Você desenvolve aplicativo, beleza, vai ter uns bugs e tal. O nosso líder de tech não me bate a falar isso, exato. Mas como você escala com humanos? Como você cria essa homogeneidade, sabendo que cada um, né, sem interferir na autonomia e na discricionariedade de cada um, que é uma riqueza muito forte. Então, como a gente cria esse senso comum e faz com que um cliente tenha uma equipe de saúde com uma cientista comportamental do Pará, uma médica de Curitiba e uma nutricionista de Goiânia, e todo mundo com essa abordagem integrada. Então, acho que a tecnologia também entra, né? E aí tem a tecnologia por si só, mas aí também é uma coisa de criação de uma coesão, de uma estrutura, de uma cultura, como a Debs bem falou, da gente garantir o conhecimento e a troca dessa forma fluida, mas sem perder a qualidade. E aí, né, tem essas estruturas, mas acho que esse é o grande desafio, talvez, da escala. A tecnologia é o menos importante nesse processo todo, né? São as tecnologias leves, que são as tecnologias de relacionamento, que são o segredo e o mais precioso aqui. Flora, você como cientista comportamental, né? Você comentou sobre esse encontro da ciência do comportamento na saúde. O que você vê que são os maiores desafios nessa área, né, da aplicação da ciência comportamental na saúde para esses desafios de mudança de estilo de vida? São muitos, hein? Mas vamos ver para... Aqueles que você vê como mais importantes, assim. Aqui são os pontos em que a gente ainda precisa trabalhar muito. Tá. Eu acho que tem uma questão que quando a gente fala de mudança em saúde, dessa perspectiva, com o paciente, você tem muito uma necessidade de customização, de individualização. Ao mesmo tempo, quando a gente fala em escala, a gente precisa entender quais são esses padrões que comportem, né, você aplicar de uma forma massiva de uma vez só. Então, eu acho que justamente é ter melhor mapeado como fazer esse cara crachá, que hoje ele é mediado por uma pessoa em uma consulta, e aí partindo muito, né, de uma base de conhecimento, mas pensando de forma mais ampla como área, como que a gente cria essas estruturas que permitam fazer customização e flexibilização e definição das diferentes condutas, respeitando a individualidade de cada um, e não só individualidade de pessoa, mas individualidade de momento com individualidade desafio, né? Então eu tenho, por exemplo, atividade física pro José
em dado mês que ele está pronto para mudar. E aí, qual que é a ferramenta mais adequada para eu indicar nesse momento? Então, eu acho que é um pouco esse misto de como você faz aplicações massivas, porém customizadas, seria um eixo. E um segundo ponto é a gente expandir o olhar do indivíduo, que eu acho que é o nosso grande foco aqui na LIT, e é uma coisa interessante porque a gente fala de uma mudança brusca de estilo de vida, né, e não só uma simples mudança em uma decisão específica, como é o caso de muitos nudges, onde você muda uma decisão pontual. Mas aqui a gente está falando de formação de hábitos e de mudança de estilo de vida, o que a literatura ainda tem muito a explorar de forma efetiva, né? As pesquisas são incipientes em muitos aspectos do qual que é a intervenção que de fato funciona, mas isso sempre está partindo do olhar do indivíduo. E aí aqui na LIT a gente tem uma superestrutura pro indivíduo, mas quando a gente fala em mudança de comportamento a longo prazo, passa a se olhar para a estrutura. Então, como eu crio estruturas sociais, comunidades que vão auto-reforçar o comportamento sem precisar de esforços, né, altamente demandantes, que é uma coisa que a gente tem explorado na LIT. E mais amplo, como eu crio estruturas mesmo de ambientes sociais, aí pensando no papel do governo, por exemplo, que facilitem escolhas que hoje são o contraintuitivo, né? São uma coisa que você tem que parar e remar contra a corrente, mas que direcionariam cada vez mais. Economizar o gasto de tomar decisões, né? Que se torne Exato. mais fácil, mais evidente para a pessoa fazer aquela escolha saudável. Né? Exato. E aí mistura, né, nessa discussão dos determinantes sociais de saúde. Então, como você olha para esse aspecto mais amplo também, pela ótica da ciência do comportamento, que tem muita literatura discutida aí, do paternalismo libertário, enfim, mas para ajudar nesse sentido, né? Por exemplo, tem discussões sobre a própria rotulagem, sobre a disposição dos alimentos no mercado, sobre o quão fácil é você ter acesso à água, à proteína, a próprio exemplo do cigarro, né? Quando você coloca leis que restringem os espaços de uso, você cria um desencorajamento. Vai Então, como a aumentando o gente atrito para o comportamento, né? Exato. E aí muitas coisas de como a sociedade é estruturada não vão priorizar o sono, não vão priorizar a atividade física, não vão priorizar uma alimentação de qualidade. Então, como também trazer essa ótica para esses outros pilares de MEV, acho que é uma problemática aí que ainda tem muito chão que a gente explorar, assim, pensando do ponto de vista da área. E pensando aqui, né, pensando aqui, me veio uma coisa. Nós, tô olhando aqui do lado do médico, né? Nós médicos, acho que a Débora vai concordar isso comigo, porque as experiências são muito comuns, né, da formação médica, o modelo como nós somos formados. Quando a gente vai pensar em comportamento, né, e a gente, no geral, a gente percebe isso, né? No geral, o médico, quando ele vai pensar nisso de mudança de comportamento, ele vem com uma ideia de que a ciência do comportamento é para fazer, para como eu vou persuadir o meu paciente a mudar. Essa é uma mentalidade muito interessante, né? Que eu acho que é o ponto radical ali de mudança. Não, existe uma autonomia da pessoa e eu vou trabalhar dentro desse espaço e não é nem ético a ideia de que eu vá persuadir ela a mudar, né? Sim. A gente trabalha muito isso com os médicos mesmo, né? Porque, e eu falo isso porque, como eu treino os médicos ali, às vezes eu assisto as consultas, é natural que todos eles cheguem e eu sempre falo: olha, não é para palestrar para o Me paciente, conta como é que é a não é para experiência. tentar convencer. Porque eles vêm e a gente fala: olha, atende como você atenderia aí na vida real. E aí eles têm muito conhecimento, então a maioria começa a explicar muito, né? E dar muitos Palestrinha. argumentos para que aquele. E palestrinha. O E doutor começa a dar muito palestrinha. argumento para ele tomar aquelas atitudes e sem dar caminhos claros, né? Então, você precisa começar a fazer atividade física, é legal que você faça musculação 3 vezes por semana. Ponto, assim, não sabe muito bem ali, não entendeu muito bem a rotina da pessoa, né? Se aquilo faz sentido para ela, se ela gosta de fazer musculação ou não, quais as experiências que ela já teve. E quando a gente traz essa abordagem, assim,
para a pessoa entender que o paciente muitas vezes não é desmotivado, porque é uma coisa que o médico costuma trazer muito para mim. Esse paciente é desmotivado, esse paciente não tem jeito. Ele não E é quer uma coisa mudar, que a gente né? não quer mudar. É uma coisa que, assim, aqui na Lite é meio que proibido de a gente falar. A gente fala assim, a gente nunca fala que o paciente é difícil aqui, a gente nunca fala que o Amém, paciente gente. Até que enfim encontrei uma empresa que tem esse espírito. Amém. ele tem as dificuldades dele, ele tem as dores dele, e a gente vai ter que tentar achar um caminho de ajudá-lo. Então, o paciente é ambíguo mesmo, então a gente estava discutindo essas semanas mesmo. O paciente é ambíguo, se você der uma Todo solução, ser humano, né? vai para o outro lado. Eu brinco com os meus alunos, o ser humano é feito de 90% de água e o restante é ambivalência. A gente é composto assim. Então, é normal que o paciente chegue para você e durante a consulta ele fale que vai fazer tudo e daqui a um mês ele não fez nada. Isso é normal. Então, assim, onde a gente vai poder intervir, né, nisso. Então, é um desafio mesmo, porque a maioria dos profissionais, eles não têm essa formação, a gente não teve essa formação, a gente não sabe explicar isso e a gente tem que ter essa busca ativa por esse conhecimento. E a gente aqui da LIT tenta trazer justamente esse conhecimento para os profissionais que não chegaram com ele aqui. E é bem gratificante ver o quanto isso impacta no desfecho dos pacientes e na formação do vínculo, do engajamento deles. Gente, eu tô, assim, de verdade, eu tô me sentindo feliz de estar ouvindo, né, o que vocês estão fazendo na LIT, porque é ver funcionando aquilo que a gente ensina em medicina de estilo de vida, de ciência comportamental em saúde. Estou me sentindo assim, nós estamos falando a mesma língua, né? É muito legal isso e eu tenho certeza que todo mundo que ouviu o podcast, a nossa tribo da MEV, quando tiver contato com essa história, eles vão reconhecer muito, né? Vão ver em ação muito do que a gente tem insistido nesses últimos 5 anos, de que é o caminho. Então, assim, vocês estão de parabéns, né? Eu acho que o que vocês estão construindo na LIT é trazer para o concreto os conceitos que a gente discute de medicina do estilo de vida. Né? Foi muito legal isso. Para encerrar aqui, né, que a gente está chegando no finalzinho, quais foram os aprendizados mais importantes, assim, se fosse tirar um aprendizado, os mais importantes nesse tempo que vocês estão na construção desse projeto? Silêncio. É Eu tanta gosto de fazer aprendizado, umas perguntas assim, né? Tanta coisa e um assim é sempre. eu acho que eu acho que para mim a formação justamente o quanto o profissional ele é responsável, o quanto ele pode ser responsável, isso não quer dizer culpabilizado nesse sentido ruim, mas o quanto ele pode mudar o desfecho dos pacientes, não só com uma prescrição, uso de medicação, mas ele sendo o exemplo para essa mudança de estilo de vida, ele atuando ali em diversas frentes e não se limitando àquilo que a gente aprendeu ali na faculdade. O quanto é gratificante a gente entrar nesse meio, né? O quanto a gente estar nesse lugar e a gente acompanhar longitudinalmente esses pacientes e ver a evolução deles. E o quanto é legal aqui, eu acho que na LIT o fato de a gente ter essa informação do paciente no longo prazo é legal porque a gente consegue se alimentar também dos erros o tempo todo, que faz com que a gente consiga iterar de forma muito rápida e mudar e testar novas hipóteses, sabe? Então eu acho que esse conhecimento, né, de a gente ser exposto não só a um resultado satisfatório, mas a gente também ser exposto às nossas falhas, aos nossos erros, a desfechos ruins, e saber lidar com isso e receber ali, né, um feedback, enfim, o quanto isso nos desenvolve como profissionais e como empresa, e, enfim, o quanto a gente pode agregar na sociedade como um todo com esses conhecimentos aí que a gente gera em grande escala. Perfeito. Eu acho que no âmbito organizacional, isso que a Debs falou, né, desse dinamismo e desse lugar único onde você consegue ter uma ideia, pensar, trazer vários campos e construir sem muitas barreiras, sem muitas hierarquias, eu acho que isso é um grande aprendizado. Mas aí, olhando para a parte de mudança de comportamento e na consulta comportamental em si, eu diria que foi esse aprendizado do poder que tem você perguntar ao invés de responder, né? De você escutar
ao invés de falar, de você Avaliar entender. é uma intervenção já, né? Exato, de você entender ante a entrar numa negociação, tentar convencer a pessoa. E que muitas vezes, quando você abre mão desse controle e deixa o próprio cliente guiando, surgem estes resultados. A gente até brinca que só a única responsabilidade é fazer a pessoa querer voltar para um segundo papo. Porque muitas vezes acho que tendo esse espaço para pensar e tendo essa conexão, né, essa troca empática, isso já é um grande ponto de partida para qualquer processo de mudança. É um lugar de potência diferente. Exato. Né? Que o profissional de saúde ali, ele muda do lugar de potência. Não é ficar explicando, não é ficar insistindo, é uma outra forma de ser potente e provocar a mudança. Né? Não é ver como um adversário, né? Mas aí quando você se coloca ao lado da pessoa e fala, vamos nos isolar da situação problema e vamos olhar de uma forma externa como espectadores para juntos tentar entender como um trabalho de detetive. Como Daí dois que a coisa flui. especialistas, né? São um encontro de dois especialistas, um de métodos de resolução daquele problema e aquele que é especialista na sua própria vida. Exato, Né? perfeito. Esse lugar Resumiu muito bem. Muito legal. Gente, gostei da frase. Avisa aí que a Alit não é uma Realtech, ela é uma Mevtech, viu? Avisa aí pro time que a gente vai mudar a categoria de vocês, viu? Porque, sim, incrível. Vocês trouxeram aí assim, a encarnação do conceito, né, de como aplicar a medicina do estilo de vida em escala, num serviço muito legal, juntando tecnologia. De novo, muito obrigado. Né, tenho certeza que todo mundo que ouvir esse episódio do MevHack vai reconhecer muitas coisas aqui e vai ver que sim, é possível. Né? Muito do que a gente não faz é porque a gente não entende que é possível. E a hora que você entende que é possível, as probabilidades é que passam a contar. Né? Então, muito obrigado mesmo por terem aceito o convite. Nós que agradecemos, Luiz, foi um prazer. Isso aí, turma. Esse foi mais um episódio do podcast mais MEV do Brasil, o MevHack, patrocinado aqui pela Escola Brasileira de Medicina do Estilo de Vida. Como vocês viram, tecnologia high-tech com high-touch para fazer a MEV acontecer para o maior número de pessoas no Brasil, no mundo, e a gente conseguir enfrentar esse desafio que é a tragédia do estilo de vida moderno. Então vamos lá, até o próximo MevHack.